Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, tivemos mais uma vez ataques de drones russos contra a Ucrânia, também tivemos ataques ucranianos contra a Rússia. Temos os russos apavorados com um possível ataque ucraniano aqui na região de Briansk, mas eu acho que isso daqui é só os russos apavorados mesmo, não tem nada de real nessa suposta ofensiva ucraniana aqui em Briansk. O que a gente tem de novidade boa é que os ucranianos tomaram mais uma cidade aqui na região de Pokrovsk, retomaram, né, uma cidade na região de Pokrovsk, ou seja, confirmando que o ímpeto dos russos aqui na região já acabou e a iniciativa agora é ucraniana por aqui, né? A gente tem mais informações sobre as operações do GUR com os óculos, com os visores, né, que explodiram e acabaram cegando os russos, né? Essa operação, vocês sabem, foi inspirada na operação do Mossad com os pagers lá no Líbano e parece que cegou 10 operadores russos que compraram óculos FPV para drones lá na China, né? E a gente tem mais detalhes sobre isso, o Budanov está falando sobre esse assunto, né? É lógico, um outro ponto que está sendo muito discutido do ponto de vista diplomático é a questão do Donald Trump. Parece que o Trump está adotando algumas medidas, ele continua o palavrório dele pra caramba e coisa e tal. Inclusive já se nota uma queda sensível na popularidade dele nos Estados Unidos e vários senadores americanos falando contra o Trump, senadores republicanos falando contra o Trump, como eu falei para vocês. Por enquanto, ainda não tem nada garantido, não tem caneta no papel ainda. No momento que tiver caneta no papel, o Trump está ferrado com essa política dele. Vamos entender o que aconteceu ali, se ele está chateado por conta daquele acordo de minerais que ele achou que ia ser assinado e coisa e tal, ou se tem alguma coisa além disso nisso daí, né? A gente teve uma notícia preocupante, um deputado ucraniano falou que os Estados Unidos não estão mais vendendo armas para a Ucrânia, que os fabricantes americanos estão com armas prontas para entregar para a Ucrânia, mas que não poderiam entregar agora. Mas outro deputado disse que é mentira, que não tem nada disso, que continuam recebendo as armas. Então a gente não sabe ainda o que está acontecendo aí, né? Em paralelo a isso, há informações de que a Rússia estaria pronta para declarar a vitória no dia 24 de fevereiro, que é o dia que fariam 3 anos de guerra, né? E lembra que isso é uma possibilidade para esse, entre aspas, acordo Trump-Putin, que seria o Putin declarar a guerra e sair da Ucrânia e fazer alguma coisa. Isso vai acontecer? Eu acho que não. Mas vamos ver o que vai acontecer por aí. Vamos ver quais as evidências que a gente tem dessa movimentação aí no mundo diplomático, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bodiev, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes da gente entrar no nosso assunto, deixa eu falar para vocês que a rifa já encerrou e eu hoje acabei de mandar o dinheiro lá para o pessoal na Ucrânia, né? Já mandei $7 mil para o pessoal do GUR em Odessa e $7 mil para o pessoal do GUR em Kiev. Então, depois eu vou botar direitinho a prestação de contas, o agradecimento deles e coisa e tal, e as transações, bitcoins, tudo certinho para a gente confirmar isso daí. Um outro assunto, o Elon Musk criticou as notas da comunidade porque ele falou uma besteira sobre o Zelensky, que o Zelensky tinha só 4% de aprovação, e aí foi corrigido por uma nota da comunidade, e aí ele criticou o sistema de notas da comunidade, disse que vai mudar, que vai mexer nas notas da comunidade, uma coisa que eu acho uma temeridade, né? Para nós que lutamos pela liberdade de expressão, eu sempre deixo claro, nota da comunidade é muito melhor do que checagem de fato. Checagem de fato é absurdamente tendenciosa para a esquerda, por motivos óbvios. A nota da comunidade não, ao contrário, justamente ela tem essa vantagem de ser tratada igualmente os dois lados, né? Mas se quando o Musk fala uma coisa, toma uma nota, ele reclama e diz que vai mudar o algoritmo, ô Musk, tu deixa a gente sem argumento, cara. E aí, em que isso é melhor que as notas a checagem de fato da agência Lupa? Em que isso é melhor do que a checagem de fato da UOL Confere? Porra, né? Fica foda isso, não tem como argumentar, né? Espero que tenha sido só ele num momento de cabeça quente lá, mas enfim, eu falei sobre esse assunto num vídeo lá no Ancapso, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui, caso vocês queiram ver minha posição sobre isso, mas aqui eu não vou falar sobre esse assunto neste vídeo aqui, tá? Pois bem, aqui na Ucrânia, de ontem para hoje, foram 160 drones Shahid lançados pelos russos,
e mais 2 mísseis Iskander KN-23, desculpa, Iskander-M ou KN-23, é o mesmo tipo de míssil, tá? Um é fabricação russa, o outro é fabricação norte-coreana, mas é essencialmente o mesmo míssil. E, como o padrão, todos eles foram derrubados, ou a grande maioria deles foi derrubada, de forma que não tivemos danos significativos, né? Bom, a gente tem aqui um ataque ucraniano em Slaviansk, na Kubani, lá na área de Krasnodar Krai, é nessa região aqui da Rússia. A gente vê nessa imagem aqui um dos drones usados pelos ucranianos sendo atingidos pela defesa antiaérea russa, ele explode aqui no ar. Mas a gente tem informação que, além disso, um outro drone atingiu uma subestação elétrica nessa região aqui. Então teve um ataque ucraniano nessa região de Krasnodar Krai ontem, né? Teve também um incêndio numa fábrica manufatora em Kaluga, né? Aqui a gente não sabe se realmente foram os ucranianos que fizeram isso. Pode ter sido apenas um acidente, pode ter sido sabotagem, pode ter sido drone. Kaluga é nessa região aqui e já houve ataques ucranianos em outras situações. Kaluga é essa cidade aqui, relativamente perto de Moscou aqui, né? Bom, a gente teve a informação de que análises de satélite confirmaram que o ataque ucraniano contra a refinaria da Lukoil continuou a destruir, conseguiu atingir as colunas de fracionamento, as colunas de destilação, que são as colunas principais de uma refinaria, né? Então, excelente notícia isso certamente vai dificultar a capacidade russa de produção de petróleo. Isso não aconteceu ontem, aconteceu no final de janeiro, mas a gente tem a confirmação agora, né? Bom, na linha de frente a gente tem mais um dia em que não há nenhuma grande novidade, mas tem dois pontos aqui que são importantes da gente ressaltar. Aqui na área de Pokrovsk, os ucranianos mais uma vez avançaram aqui nessa região e retomaram a cidade de Lizivka. Essa região, a gente está falando aqui da região de Pokrovsk. Lizivka é essa cidade aqui que teria sido retomada pelos ucranianos de ontem para hoje, né? Como a gente tem visto, nessa região aqui já tem havido já há alguns dias que os russos não apenas não conseguem avançar, como acabam cedendo território para os ucranianos aqui, né? E olha que não é nenhuma grande ofensiva não, tá? É falta de capacidade russa mesmo, é esgotamento militar das tropas russas nessa região. Imagina quando começar de fato a ofensiva ucraniana, né? Uma outra coisa curiosa é que as forças russas estão apavoradas com uma possível nova ofensiva ucraniana na região de Briansk. Olha só que coisa, tá? Deixar claro para vocês, eu acho que não vai ter ofensiva nenhuma ali, tá? Os ucranianos não teriam por que abrir mais essa linha de frente neste momento ali. Mas os russos estão reclamando disso. Pode ser que tenha algum fundo de verdade aqui, ó. Forças russas estão em pânico sobre uma possível movimentação de tropas ucranianas para abrir uma nova linha de frente. Não tem detalhes, vamos ver se isso se materializa, né? E o que eles estão falando? Eles estão falando desse post aqui, num blog russo, né, que está explicando com esse desenho aqui, ó, dizendo que os ucranianos iriam em direção a Briansk, né? Briansk é essa região aqui no norte da Ucrânia. Os russos estão apavorados com isso. Eu acho pouco provável. Vamos ler aqui o que os russos estão falando aqui, olha só. As forças armadas ucranianas estão preparando uma ofensiva de larga escala, uma ofensiva grande ali na região de Briansk. O objetivo pode ser interromper a agenda de negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. Pô, como se tivesse alguma chance de chegar em algum lugar essa negociação. Não tem negociação nenhuma, todo mundo sabe disso. Mas enfim, eles estão apavorados com isso. Por quê? Os russos estão apavorados por quê? Porque a última esperança dos russos é o Trump. Eles estão desesperados, eles sabem que não tem como avançar mais, já estão perdendo a capacidade de lutar essa guerra. Então a última expectativa deles é o Trump resolver alguma coisa, né? E não vai ter nada, não vai dar nada isso. Então eles estão com medo dessa ofensiva ucraniana em Briansk. Neste momento há uma acumulação de equipamentos, milhares de soldados a cerca de 50 quilômetros da fronteira na região. De acordo com SHOT, que é uma revista militar russa, o principal grupo de ucranianos é concentrado em 2 vilarejos da região de Sumy e não sei o que lá, e pipipi, popopó, e seriam 5.000 soldados, 200 peças de equipamento, tanques Leopard, Abrams e não sei o que lá. Enfim, eu acho que não, tá? Eu acho que não vai ter nada não, tá? Aqui tem mais uma informação aqui, o Igor Chusko trazendo. Russos reportam que a Ucrânia está preparando uma contraofensiva massiva na região de Briansk com a 158ª, a 32ª, a 162ª brigada, são pelo menos 10 brigadas e não sei o que lá, e sinceramente eu acho que não vai ter nada.
Mas vamos ver, pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Os russos, a gente já falou isso várias vezes, eles têm essa talvez pavor, talvez medo, né? Ou então querem pedir mais recursos para as brigadas dele. Então imagina que você é um comandante de uma brigada russa que está aqui em Briansk. Você não está recebendo nada, porque não está tendo guerra em Briansk, né? Aí você quer dar uma ajudada para ver se consegue um dinheirinho, para ver se consegue uma corrupçãozinha ali com os russos. Aí você inventa uma história dessa. Então o mais provável é isso, é só uma história dos russos. Mas vamos ver, se realmente tiver alguma coisa além disso, a gente fala, né? Agora, outra invasão fantasma é a invasão que o Putin inventou na região de Sumy, né? A gente falou alguns dias atrás que o Putin disse que a Rússia teria invadido a Ucrânia na região de Sumy, que já tinha entrado na fronteira e não sei o que lá, e que já estavam tomando mais áreas. Um dispositivo de propaganda, evidentemente, né? Ou ele pode ter sido enganado pelos oficiais subalternos dele, eu estava fazendo alguma propaganda sem propósito nenhum, eu falei para vocês, não tinha nada. Agora a gente viu essa informação aqui, que teve 2 blindados BMD-2 que tentaram avançar dentro da região de Sumy, foram atingidos pelos ucranianos e os soldados fugiram correndo. É só isso, não teve nada além disso. Então, sinceramente, não teve nada, né? Ou seja, é realmente propaganda do Putin esse troço, querendo dizer que, tá vendo, a Rússia ainda consegue avançar na Ucrânia. Avança nada, tá perdendo espaço já há algum tempo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a questão dos prisioneiros de guerra ucranianos, né? A gente já tem falado aqui que existe, de fato, uma série de crimes de guerra sendo cometidos com os prisioneiros de guerra ucranianos pelos russos, né? E o Financial Times publicou uma investigação em que apoia, né, o ponto já mantido pelo Instituto para o Estudo da Guerra, de que os comandantes russos militares estimulam, ou são cúmplices, ou diretamente estimulam os subordinados a executar prisioneiros de guerra ucraniano em clara violação da lei internacional, né? Então é mais um ponto absurdo que mostra aquilo que eu falo para vocês. Quem está apoiando a Rússia, quem está ficando nesse joguinho do Trump de não, que a Ucrânia tem culpa também e coisa e tal, vai ter muito que se explicar para a história. Não tem jeito, o Putin é o agressor nessa guerra, o Putin que iniciou essa agressão. A Rússia é quem está errada, isso é uma consequência inevitável, não tem como escapar dessa consequência na história. Então esse papozinho do Trump, depois vai dizer que está falando isso só para fazer a paz e coisa e tal. Vamos ver, tá ficando feio de qualquer jeito, né? E, bom, a gente tem informações do GUR, né? O GUR é o Serviço Secreto Ucraniano. Ele confirmou que fez as operações com os óculos FPV explosivos. Dentro dos óculos teria explosivo de detonação remota e eles foram mandados para os russos na linha de frente de graça por voluntários. Então essa foi a história. Lá na Rússia, muitos voluntários fornecem esse tipo de coisa para os soldados, porque a Rússia mesmo, o exército russo é lento demais, né? Muita corrupção, muita burocracia e coisa e tal. E aí esses óculos estariam com explosivos e acabaram atingindo 10 soldados russos, né? Tá aqui eles mostrando toda a operação, como é que eles modificaram, como é que eles testaram antes os óculos, né? Testaram os óculos antes de mandar e mandaram os óculos. Aqui tá o rosto de alguém, eu imagino, sendo testado, aqui, o rosto, uma imitação de rosto para testarem o óculos, né? Então aqui, excelente notícia, uma onda de drones, de óculos de drones explosivos nas forças russas, uma operação feita pela inteligência ucraniana. Agentes modificaram os óculos de drone FPV e foram detonados no rosto de vários ativistas russos, né? Canais russos reportam dezenas de explosões nisso daí. Excelente notícia isso. Já tinha falado sobre isso, né? Mas é sempre bom ter mais detalhes sobre esse tipo de operação. Bom, nesse momento, como eu falei para vocês, está havendo uma grande operação de informação russa aí, tentando pintar o Zelensky como todo errado e não sei o que lá. E eu evito discutir esse tipo de coisa, porque vocês sabem que uma das maneiras de se fazer propaganda pelos russos é justamente você colocar um ponto em discussão. Mesmo que a outra parte responda e desminta e fala alguma coisa, aquilo está espalhando a informação errada, isso acaba criando realmente uma onda de dúvida sobre a situação, né? Porque o problema dos russos é que eles estão lutando contra a verdade. A verdade é óbvia e inescapável. A Rússia é agressora e invadiu a Ucrânia. Então eles precisam criar uma confusão para as pessoas pelo menos não terem certeza
de que o lado mal é o lado russo e o lado bom é o lado ucraniano. Então aqui eu vou dar algumas dicas aqui de algumas informações que andaram circulando por aí, mas eu falo para vocês, gente, não fiquem respondendo em blogs da internet, não fiquem respondendo comentário de Twitter, comentário, porque não adianta. Isso é propaganda. Ou é robô fazendo isso, ou é idiota, pessoa tão idiota que caiu no papo dos robôs russos. Então, quanto menos você interagir com esse pessoal no Twitter, no Instagram, no Facebook, coisa e tal, melhor. Não tem nada que saia daí, tá? Esse pessoal vai ter que se explicar na história mais adiante, né? Mas, para vocês ficarem sabendo, não, o Zelensky não baniu partidos de oposição da Ucrânia, ele baniu alguns partidos de oposição na Ucrânia porque eram abertamente pró-Rússia, né? Da mesma forma, a Inglaterra baniu também a União Britânica de Fascistas da Segunda Guerra Mundial, do mesmo jeito. Se você está em guerra, você não vai permitir que tenham partidos do seu inimigo dentro do seu território, isso é óbvio, né? E aqui, ó, não, o Zelensky não suspendeu a mídia independente, ele suspendeu mídia pró-Rússia. Até o Orwell, que escreveu o livro 1984, né, ele era um defensor da liberdade de expressão e ele reconheceu a necessidade de restringir a imprensa estrangeira durante a guerra. Israel fez a mesma coisa, proibiu o Al Jazeera e uma série de outros jornais lá que estavam abertamente espalhando desinformação para o inimigo. Guerra é guerra, meu amigo, não tem esse negócio não, tem gente morrendo na linha de frente, é uma crueldade ficar com esse negócio, não, tem que ter mídia independente, coisa e tal na Ucrânia. Existe mídia independente na Ucrânia, existem jornais que questionam coisas lá, evidentemente que sim. O que eles proibiram foi só jornais pró-Rússia, o que é óbvio, né? Tem muitas críticas legítimas a serem feitas nessa guerra. Tanto para a Ucrânia quanto a liderança ocidental, mas dizer que esse tipo de coisa é um problema é um absurdo, né? Outra coisa que eu acho importante mencionar é a questão do González, aquele chileno que é pró-russo, que infiltrou na Ucrânia para fazer propaganda pró-russa, foi expulso e voltou para a Ucrânia, aí foi preso na Ucrânia, né? Ele não é um jornalista independente, ele é um jornalista pró-russo. Ah, mas ele é cidadão americano. É um cidadão americano, como tantos outros propagandistas russos que tem por aí, né? Então tem outras coisas que o pessoal fala aqui, mas é importante notar esse tipo de coisa. Não adianta interagir com esse pessoal na internet, é besteira. Eles estão usando a técnica de espalhar informação pela contra-argumentação. Eu só bloqueio. E ninguém com a mente no lugar tem dúvidas sinceras. Se alguém está com dúvidas sinceras sobre isso, é o erro 7. Acredite nisso. É bot ou então é idiota. Não tem outra alternativa. Bom, aqui, ó, e por falar nisso, tem um outro caso também muito curioso, né? Há coisa de 3 anos atrás, a Rússia fez uma propaganda para dizer que a Ucrânia estava bombardeando civis em Donetsk, né? Como se não fosse a própria Rússia que fizesse isso, a Rússia invadiu Donetsk, a Rússia que bombardeava civis em Donetsk, né? Aí fizeram essa propaganda aqui com o cara, eles botando um torniquete no cara na linha de frente, olha só, o cara foi atingido, perdeu a perna, né? O cara perdeu a perna, olha que absurdo, só que aí você percebe aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver a agulha da prótese, né? Ou seja, o cara já não tinha perna antes, já tinha uma prótese antes aqui, ó. Dá pra ver a agulha da prótese aqui. E eles pegaram o cara, né, com a prótese para dizer que tinha sido atingido e que perdeu a perna e não sei o que lá. Ficou alguns minutos no ar, depois foi retirado, né, quando eles perceberam que a prótese foi notada pelas pessoas. Mas... para você ver até onde chega esse pessoal, né? O Hollywood faz a mesma coisa também. Bom, o Zelensky respondeu sobre a questão do gasto excessivo. Por que os Estados Unidos têm que apoiar a Ucrânia nessa guerra? Bom, os Estados Unidos têm que apoiar a Ucrânia nessa guerra porque assinou o Memorando de Budapeste. Ah, mas se ele não quiser, não apoia. Se ele não quiser, não apoia, mas lembra que isso vai ter efeito em qualquer outro acordo de paz que os Estados Unidos assinar daqui para frente. Se os Estados Unidos decidem que não precisa cumprir os acordos passados que ele fez com países, para quem que vai assinar um acordo com os Estados Unidos agora? Então isso é um grande risco. Não, os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia. É a obrigação dos Estados Unidos ajudar a Ucrânia. Ah, mas o pagador de impostos americanos não tem nada a ver com isso? Tem. Assinaram o Memorando de Budapeste, então tem que se comprometer mesmo com isso. Mas, independente dessa história toda, isso ainda é um excelente negócio para os Estados Unidos. Para cada $2 investidos na capacidade ucraniana, estão sendo destruídos $10 russos então, em equipamentos russos. Ou seja, no final das contas, isso acaba sendo uma vantagem enorme dos Estados Unidos em acabar
com o que era, até o início dessa guerra, um grande adversário militar americano, né? Não só isso daqui, como a Rússia, hoje em dia, em termos de venda de equipamento bélico, virou uma piada. Ninguém mais compra equipamento bélico russo. Ficou provado que é uma porcaria o equipamento bélico russo. Só isso ajudou os Estados Unidos de forma enorme. O investimento que os Estados Unidos fizeram na defesa da Ucrânia se pagou já em muita coisa. Aí vem o absurdo do pessoal de querer ainda negócio de compensação pelos minerais raros, que a Ucrânia entregue minerais raros e coisa e tal. Pois bem, o Kellogg, que é o enviado do Trump para a Ucrânia, estava na Ucrânia ontem, conversou com os Zelensky, segundo eles foi um papo muito bom e coisa e tal, mas o Trump proibiu proibiu o Kellogg de dar uma entrevista para repórteres. Por quê? Porque certamente os repórteres iriam perguntar sobre as falas desastrosas do Trump e do Musk, e ele então foi proibido de falar. Mas a gente sabe que teve até negociação de novos carregamentos de armas para a Ucrânia. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, né? Outra coisa que teve aqui, ao encontro do Kellogg e do Zelensky, mas a conferência de imprensa, né, depois disso foi cancelada, porque, segundo eles, não tinha nada a ser dito. Pois é. Isso daqui foi a outra crítica que o Trump fez. O Trump falou que o enviado dele lá, o secretário do Tesouro americano, teria ido para a Ucrânia para assinar um acordo que já estava certo e não sei o que lá. E o Zelensky dormiu demais e não apareceu para entregar o acordo, o que é falso, está aqui a imagem dos dois se encontrando. A questão toda é que o Zelensky recebeu um acordo absolutamente leonino, em que a Ucrânia se comprometia a entregar 50% de suas reservas naturais a troco de nada, não tinha nenhuma garantia dos Estados Unidos para a Ucrânia nesse documento, ou seja, está mais do que claro que o Trump esperava que esse acordo não fosse feito, ele sabia que não seria feito. Ou então, é aquela outra hipótese que eu falei, as russetes em torno do Trump falaram para ele que o Zelensky está desesperado, a Ucrânia já perdeu a guerra, já ouviu esse negócio, né? E daí ele mandou esse acordo absolutamente leonino, só que o Zelensky não perdeu a guerra, ao contrário, a Ucrânia está muito bem e vai ficar melhor ainda daqui a pouco. A questão toda é que ele não pode aceitar esse negócio, ele se comprometeu a negociar, ele falou, não, a gente pode negociar, mas não vai ser esse negócio aqui, eu dou tudo para você e não tem garantia nenhuma da sua parte, né? Aqui, ó, tem uma fala aqui do Timofey Milovanov, falando sobre o que ele estava no local na reunião, né? Ele fala aqui, ó, bom, primeiro aqui o que falou o Bessent, né, que é o enviado do Trump, que queria que o Zelensky assinasse o papel. Eu acho que o presidente Zelensky, infelizmente, escalou e colocou luz do dia. Como ele escalou nisso? Um monte de seus comentários em Munique eu penso que foram inapropriados. Ele transformou esse acordo num circo de mídia. O presidente Trump teve um plano muito elegante. Trazer os ucranianos próximos dos Estados Unidos, vamos fazer um acordo econômico. Tá, mas uma coisa é você fazer um acordo econômico, outra coisa é você fazer um acordo de dominação. Me dá tudo aí e eu não me comprometo a nada contigo. Aqui, ó. Os Estados Unidos, com mais interesse econômico na Ucrânia, iria providenciar um escudo de segurança. E a sequência é trazer os ucranianos próximos em termos econômicos, convencer o povo americano e levar os russos para a mesa de negociação. Ou seja, ele queria isso para levar os russos para a negociação. Que papo é esse, porra? Que loucura é essa? Que lógica tem isso daqui, né? Ou seja, estava mais do que na cara que o Trump achava que o Zelensky estava desesperado, iria assinar o papel. O Zelensky não está desesperado, não assinou o papel, né? Tem aqui ó, o pessoal que diz que estava dentro da sala entre o Zelensky e o secretário Bessent. O Bessent teria dito, você precisa assinar isso daqui. O Zelensky disse que... ele disse para o Zelensky que pessoas lá em Washington ficariam muito chateadas se ele não assinasse o papel. E ele teria respondido para o Bessent, isso não é uma conversa séria, eu não posso vender o nosso Estado. O Zelensky disse que o acordo garantia que mostrado para ele pelo Bessent não tinha clareza nenhuma, demandava 50% de uma lista de recursos naturais ucranianos, ou seja, um acordo totalmente absurdo. O Zelensky nunca se negou a negociar as terras raras ou minerais ucranianos para ter para realmente ter um comprometimento americano com armas nessa guerra. Mas é lógico que ele não ia assinar um negócio que não dá nenhuma obrigação para os Estados Unidos. Não existe isso, né? Aliás, essa ideia toda de minerais raros e coisa e tal foi proposta inicialmente pelo Zelensky. O Zelensky falou, olha, vamos conversar, vamos negociar isso. Mas não é um negócio tipo assim, me dá tudo aí e depois eu vejo se eu te ajudo, né?
E depois de sentar com os russos para negociar, eu vejo se eu te ajudo. É um absurdo esse tipo de coisa. O G7 está reunido para fazer uma declaração agora dos 3 anos da guerra, no dia 24 de fevereiro, e o oficial americano não quer nenhuma coisa que possa ser interpretada como pró-Ucrânia. Tem que dizer que é tudo neutro, né? E que a guerra é chamada de uma guerra devastadora, não uma invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E tá aqui, os Estados Unidos ainda não decidiu se eles vão apoiar na ONU a resolução condenando a invasão russa da Ucrânia, segundo diz o John Kelly. Bom, isso é tudo um absurdo, evidentemente, né? Mas o que pode estar por trás disso, como eu falei para vocês, é uma jogada xadrez 4D do Trump para o Putin declarar a vitória. É lógico que ele vai declarar a vitória, mas sair da Ucrânia. É isso que ele vai fazer? Não sei, acho pouco provável. Propagandistas russos teriam sido ordenados para empurrar narrativas de vitória no aniversário da invasão, segundo a inteligência ucraniana, né? O Kremlin quer espalhar desinformação para enfraquecer a moral ucraniana, destabilizar o país e desacreditar a Ucrânia entre seus aliados, e planeja dizer que tem uma vitória ucraniana, uma vitória russa sobre a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, né? Aqui, ó, a Rússia quer declarar vitória sobre a Ucrânia. Pode ser o plano do xadrez 4D do Trump nessa história toda? Pode ser. Eu acho pouco provável. Eu acho que a Rússia está falando isso para o Trump, para iludir ele, para fazer com que ele fique nessa retórica toda até o dia 24 de fevereiro, mas não vai resultar em nada, evidentemente, porque o Putin não tem alternativa. Ele não pode acabar com essa guerra, senão ele próprio está acabado, né? Vamos ver quanto tempo vai levar para o Trump perceber a roubada que ele está se metendo. A cada dia que passa, ele falando essas merdas contra a Ucrânia, ele está perdendo credibilidade. O David Dee, que é um republicano do Texas, grande apoiador do Trump no início da coisa toda, já mandou a dele aqui, ó. Eu, como americano, estou do lado do Zelensky, fuck Trump, impeach now, né? O cara já coringou completamente aqui. Eu não coringuei ainda, eu tô esperando o papel na caneta. Quando chegar o papel na caneta, meu amigo, se for desse jeito mesmo, eu vou coringar também. Aqui, ó, vários senadores republicanos, aqui o senador Chiles da Carolina do Norte, republicano, reclamando da retórica do Trump, falando o absurdo que está sendo isso. Não é só ele, vários senadores estão falando a mesma coisa, congressistas também. Aqui, ó, tá uma imagem da aprovação do Trump depois das eleições. Ele começou muito bem. Começou com mais de 50% de aprovação depois da posse dele, o que é uma coisa excelente, né? Realmente ele chegou com toda a vontade, diminuindo o tamanho do Estado, caçando corrupção. Excelente notícia. Só que chegou aqui, ó. Repara o que acontece nesse ponto aqui. Foi justamente quando ele começou a retórica anti-Ucrânia. E olha o que está acontecendo com a aprovação dele. Ainda está maior do que a desaprovação, mas já está em empate técnico. Já está em empate técnico aqui a aprovação e a desaprovação. Segundo o gráfico, a margem de erro é 1,3 pontos percentuais, então já está aqui dentro da margem de erro essa aprovação e desaprovação dele. Repara a queda abrupta. Isso porque ele ainda não tomou nenhuma medida, é só palavra. Enquanto tiver só palavra, meio que não importa. Pode ser que seja um plano dele mesmo, pode ser que ele volte atrás, né? No momento que o papel chegar, que a caneta chegar no papel, a coisa muda de figura. Eu realmente fico muito preocupado. Como eu já falei para vocês, eu e muitos brasileiros estamos investidos na possibilidade do Trump salvar o Brasil da ditadura do Alexandre de Moraes, da ditadura do Lula. Fazendo umas lambanças desse tipo aqui, ele não vai conseguir salvar nem a ele mesmo, quanto mais salvar o Brasil. Outra notícia terrível que surgiu ontem foi que justamente a Europa pode prover o dinheiro, mas as entregas de armas dos Estados Unidos foram paradas. Até as armas feitas para serem vendidas estão agora sendo seguradas pelas companhias americanas, disseram que estão aguardando, não tem decisão ainda. Todo mundo espera uma resolução para que as armas voltem a fluir, né? Disse o deputado ucraniano, o Roman Kostenko, né, que é chefe do Comitê de Defesa da Ucrânia. Mas depois teve um outro deputado falando que não. Olha só, a Alexandra Ustinova, que é uma outra deputada também ligada ao Zelensky, falou que não teve interrupção de entrega de armas pelos Estados Unidos. Aí depois o cara confirmou de novo, não, é sim, o Kostenko falou que sim, que pararam e não sei o que lá. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo.
Eu vou aguardar mais informações para saber se realmente a caneta chegou no papel nesse aspecto aqui. Se chegou, realmente não tem como defender mais o Trump de forma alguma, para nada nesse mundo. Eu já deixei claro para vocês que é lógico, eu sou a favor do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro está sendo injustamente acusado aqui no Brasil, é uma palhaçada esse inquérito do golpe que eles inventaram. É claro que a delação do Mauro Cid foi obtida sob pressão, não tem nada ali naquela delação. Estão querendo fazer aqui no Brasil o que o Maduro faz na Venezuela, o que o Ortega faz na Nicarágua, que é proibir a oposição de concorrer às eleições de 2026. Acho isso um absurdo, um desserviço para o Brasil. Mas a verdade é que não tem nenhum assunto mais importante no mundo que seja a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia é mais importante que isso. Se o Trump é um idiota que realmente se alinhou com a Rússia, não tem como defender esse cara mais. Vamos ver até que ponto vai isso, né? Felizmente, já tem aqui um estudo da Europa, eles estão fazendo uma grande avaliação sobre armas e tropas que podem ser mandadas para a Ucrânia. Eu tenho certeza que a Europa pode crescer nesse momento e se tornar realmente a grande força de paz no mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.